5 horas, 5 minutos, o Radar está de volta e nesse dia tenso nos mercados, vamos atualizar como é que está operando o Ibovespa B3 agora então. Olha aqui, caindo mais, queda agora de 1,82% e já chegou aqui ao patamar dos 125 mil pontos, 125.348 pontos neste momento. Pois é, o mercado reagiu mal, como a gente vinha falando anteriormente aqui, ao pacote do corte de gastos pelo governo federal e também ao anúncio de que haverá um aumento na faixa de isenção do imposto de renda. O Ibovespa está em baixa, o dólar está em alta, beirando os R$6, a moeda americana chegou a bater os R$6 hoje. E sobre toda essa movimentação assustada do mercado financeiro, eu convido agora aqui para o estúdio o Carlos Hotz, que é CEO e fundador da A7 Capital. Boa tarde, Carlos. Tudo bem? Boa tarde, Fábio. Prazer estar aqui com você. Prazer. Muito obrigado pela sua presença. Te chamo de Carlos ou de Hotz? Como é que você prefere? O que você preferir. Então tá bom. Vamos no Hotz? Vamos. Ô, Hotz, que leitura você faz, então, do que está acontecendo hoje no mercado? Quer dizer, a gente teve, como mencionamos aqui anteriormente, duas notícias, né? Teve o pacote em si, com todo o seu conteúdo, e a gente teve esse anúncio do aumento da faixa de isenção do imposto de renda. O que está provocando esse movimento no mercado é mais um pacote que frustrou expectativas? É a surpresa do imposto de renda ou são as duas coisas combinadas? Olha, Fábio, acho que o pacote em si, acho que era unanimidade dentro do mercado que ele não seria suficiente para gerar superávit. O mercado estava ansioso por uma sinalização do governo, né? O governo tratou o mercado nos últimos 2 anos muito como um inimigo. Então, olha, o mercado está exigindo demais, o mercado é ganancioso e tudo mais. E o mercado começou a ficar ansioso, talvez, pela primeira sinalização de responsabilidade fiscal que esse governo pudesse dar. Então, nas últimas semanas, quase nos últimos 2 meses, criou-se uma ansiedade muito grande sobre essa sinalização. Poxa, 70 bilhões em 2 anos é suficiente? Não é suficiente. Mas a mensagem seria muito bacana, né? Talvez o governo, o Haddad, o ministro Haddad, tenha dado essa sinalização até de forma exaustiva nos últimos meses, mas faltava que o governo comprasse esse discurso, né? Então, quando a gente fica na expectativa ali de um anúncio de um pacote de gastos e o mercado ansioso por isso, né? Extremamente nervoso, e o que a gente viu foi quase que uma ação política, né? Uma campanha eleitoral. E no próprio pronunciamento do ministro foi destacado muito mais a renúncia fiscal. Eu acho que frustra muito o mercado. E o mercado financeiro jogou essa expectativa lá para cima, se frustrou ontem, no finzinho do dia, quando vazou essa notícia de que talvez viesse algo que é uma campanha, né? Era uma promessa de campanha do presidente Lula. Acho que todo mundo sabia que isso em algum momento fosse acontecer. Acho que, como foi falado aqui ao longo do dia, o governo perdeu uma oportunidade, né? Tem um ditado no mercado que diz que talvez o Brasil não perde a chance de perder uma chance. Então a gente tinha uma chance de, ter uma sinalização positiva e o pacote de gasto, ele foi de corte de gasto, ele talvez foi transferido para um pacote de renúncia fiscal. E aí toda aquela história de sinalização positiva foi por água abaixo. Talvez seja difícil fazer o exercício que eu vou lhe propor agora, mas você deixou claro aqui que o mercado não tinha grandes expectativas em relação ao pacote que viria. Perfeito. Vamos tentar imaginar que não tivesse vindo junto o anúncio do imposto de renda, apenas o pacote. Ele já estaria precificado, ou seja, o mercado não reagiria tão mal se fosse só o pacote, se não viesse junto o anúncio do imposto de renda? Eu acredito que tanto o final do dia de ontem quanto o dia de hoje ia ser completamente diferente. Ao longo das últimas 2, 3 semanas, começaram a vazar alguns números. E o número de 70 bilhões acabou sendo especulado para o mercado há mais ou menos uns 10 dias. E isso deixou assim, uma sinalização positiva. Porque o mercado como um todo trabalhava numa ordem ali de 15 bi, 20 bi por ano. Então, quando você tem esse conjunto em 40 bi, isso eleva para 70 bi, poxa, é um número um pouquinho melhor, né? A melhora da economia ela pode ser traduzida ali por se essa palavra não existe a licença poética, de espiorar um pouquinho, né? Então, o discurso do mercado começou a ser o seguinte, Fábio, o número é importante,
mas a forma como o governo começa a falar disso, e mais do que isso, a sinalização de presidente Lula alinhado com o ministro Fernando Haddad vai ser talvez muito mais importante do que o número em si. E isso criou-se essa expectativa. Então, menos é mais. Se tivesse sido só o anúncio do pacote, não tinha necessidade, talvez, nesse momento, de um comunicado em TV aberta. Faz como fez hoje de manhã. Elimina o dia de ontem, faz como foi hoje de manhã. Né? Um discurso ali do Haddad, a Simone Tebet, tudo mais. Ia ser assim, completamente diferente a reação do mercado. O mercado talvez pudesse dar de novo, como deu lá atrás, um voto de confiança de que, mesmo não sendo suficiente, a direção estava num ritmo talvez mais lento do que pudesse, mas estava no caminho certo. E a gente começou a se frustrar muito, né? A gente que acompanha ali essas últimas semanas, começou a se frustrar muito. E dá a sensação de que o governo, de fato, ele cedeu uma pressão, por conta de preço de dólar, por exemplo, que incomoda muito o presidente Lula, mas que esse incômodo ele não vem junto com uma percepção, na verdade, uma noção verdadeira da necessidade desse ajuste. Então, a gente teve diversas vezes esse anúncio sendo adiado, né? Era para ser adiado antes da eleição. Não, vamos adiar depois da eleição. Agora tem o G20. Não, poxa, a gente está criando, de fato, um arcabouço estrutural, né? Mudanças estruturais. Poxa, a expectativa foi lá em cima. Isso começou a se frustrar. Parece besteira, mas acho que é uma sinalização. A ministra Simone Tebet não participou de uma das reuniões porque ela veio para São Paulo fazer o lançamento de um livro. O timing é ruim, né? Será que o lançamento de um livro está à frente dos interesses de uma nação como um todo? Então, acho que isso começou a pesar muito. E, de novo, o discurso de ontem teve um tom assim, super negativo para o que era a expectativa. Você se refere a um discurso com um tom muito mais político, perfeito, eleitoral até, do que técnico ou fiscal? Perfeito. Porque na prática, assim, o ministro Haddad falou por volta de 7 minutos e 18 segundos, mais ou menos, e a mensagem para a nação brasileira não foi uma mensagem do seguinte, olha, o país enfrenta uma série de problemas fiscais que requer ali medidas drásticas que são necessárias para a continuidade, para a sobrevivência dessa nação. Isso não foi passado. O que foi passado ao longo desses 7 minutos foi que o país vem crescendo, vem retomando um protagonismo, que os números são muito bons e tudo mais, e que, inclusive, vai ser feita uma isenção de imposto de renda, que era uma promessa do presidente Lula de campanha. Só que essa isenção ela só vai ter validade a partir de 2026. Então, o que é uma das principais críticas com relação à time do próprio governo é o seguinte, dado que isso só vai ter impacto em 2026, talvez o governo pudesse terminar o ano de 2024 com uma posição muito melhor do que todo mundo imaginava. Fazia o básico, entrega o pacote, mostra um nível de responsabilidade ali e ao longo de 2025 cria-se um novo cenário em que você entrega essa questão, que foi uma promessa que todo mundo sabia que ia acontecer. Então, acho que o time foi muito ruim. E, na prática, o anúncio do ministro Haddad ontem, ele, que era, se a gente for analisar, né, que é uma expectativa do anúncio de corte de gasto, dos 7 minutos, talvez ele não tenha falado 20 segundos sobre o corte de gasto, que era o principal tema. Então, isso mexeu muito também, Fábio. Agora, na sua avaliação, o timing foi ruim, a forma de apresentar foi ruim, mas é fato que a economia brasileira está indo muito bem, né? A economia, o PIB vem crescendo forte para padrões brasileiros, né? O emprego está num nível muito alto, a massa salarial está num nível muito alto. Agora, quando a gente olha, quando a gente junta aqui, né, a inflação acima do teto da meta, como ela vem, o dólar, que já estava caro, mais caro ainda agora. A curva de juros disparando. Isso pode já indicar, e o mercado já trabalha com essa possibilidade, um esfriamento mais agudo da economia brasileira logo ali na frente? Sim, a gente, por mais que nos últimos 2 anos, né, 23 e agora em 24, o mercado tenha se surpreendido com o dado do PIB, isso já mostra uma redução ali, uma desaceleração para o ano que vem.
A preocupação é muito sobre a continuidade de um eventual crescimento. A gente precisa ter um crescimento sustentável. Tá? A gente tem uma indústria recuperando, tem alguns setores indo muito bem, outros setores sendo mais afetados pelo momento, como o agro, por exemplo, mas boa parte de um crescimento de PIB, ele é ancorado por questões sociais que o governo vem acelerando e vem aumentando, né? Agora há pouco a gente falou sobre o crescimento. As receitas do governo cresceram absurdos, inflação mais 10%, 11%. Em algumas questões sociais cresceram, inflação mais 17%. Então, isso impacta diretamente no PIB, isso impacta diretamente em consumo. E existe uma preocupação muito grande sobre a dinâmica de inflação dentro desse cenário. Então, a gente pode ter uma inflação crescente com o país desacelerando. Uma combinação econômica ali muito ruim. Então, esse, de fato, é o receio do mercado. Então, o PIB está crescendo e talvez se o PIB não estivesse crescendo acima de 3%, essa situação estaria muito mais crítica do que está agora. Só que esse crescimento talvez não seja sustentável. É uma coisa que até na ótica de receita, tá? É como se a gente falasse o seguinte, poxa, eu vou fazer a venda de uma bicicleta, de um carro por R$1.000, não, mas uma bicicleta ali, dependendo, por R$1.000, eu vou ter uma receita desses R$1.000 a mais. Então, eu posso morar num imóvel com um aluguel R$1.000 mais caro. Poxa, a fotografia hoje, ela vai ser zero, né? Mas isso, no longo prazo, não é sustentável. Porque você não vai conseguir todos os meses vender uma bicicleta nova. E a tua despesa está ali, todos os meses R$1.000 mais caro. Então, esse descompasso, quando você olha a fotografia hoje, não parece tão suja. Quando você projeta essa fotografia, requer, de novo, no mínimo, uma sinalização de responsabilidade. Coisa que talvez o governo tenha perdido, mais uma vez, uma grande oportunidade de mostrar. Já se projetava que o Copom, Comitê de Política Monetária, faria mais um aumento na taxa de juros na próxima reunião, em dezembro. Aumentam as apostas para que o ciclo de alta agora seja mais prolongado e com uma magnitude maior? Acho que essa frustração não está só no mercado financeiro. Muito provavelmente os membros do Copom também estão frustrados com o formato com que isso foi feito. Tá? Nas últimas atas do Copom, Fábio, o Copom, o comitê como um todo, ele sinalizou muito a necessidade que tinha do governo dar um choque fiscal. Então, ele deu essa sinalização e ele não deu guidance nem de aumento. Então, o que ele falou? Olha, o mercado imagina, só que eu não vou falar que vou subir. Vamos ver o que o governo vai fazer. Teve uma apresentação, não sei se em Washington ou em Londres agora, mas que o Roberto Campos Neto estava com o Haddad e que eles estavam lado a lado e que, inclusive, uma das falas do Roberto Campos Neto foi essa, olha, a princípio, eu estou bem otimista e esperançoso com o pacote que vai ser anunciado, com o formato que vai ser anunciado. Eu acho que vai ter um impacto interessante. Então, naquele momento, foi o seguinte, poxa, talvez isso tenha sido conversado com o Roberto Campos Neto, até porque o sucessor de Roberto Campos Neto participou ativamente dessas reuniões. Especula-se que ontem Galípolo e Haddad tentaram convencer, dado a reação do mercado já ontem, tentaram convencer o presidente Lula a mudar o momento do anúncio da isenção do imposto de renda, não conseguiram. Então, criou-se isso não só para o mercado financeiro, mas para o Comitê de Política Monetária. O mercado tinha dado ali, estava quase que um consenso entre 0,5% e 0,75%, talvez isso cresça agora. Por quê? Você tem uma expectativa de inflação no longo prazo ajustando para cima, né? Quando você abre mão de imposto de renda de até R$5.000, por mais que isso só venha, Fábio, lá em 2026, isso é uma perspectiva maior de consumo. Então, a gente já tem uma curva de inflação ajustando para cima lá na frente. Tá? É, de fato, uma preocupação. A gente tem o dólar, como você comentou, beirando o nível de R$6. Isso gera inflação também. E, do outro lado, que é o choque fiscal que o comitê pedia para o governo, não aconteceu. Então, acredito que seja quase que certo, né? Não que não fosse antes, mas quase que certo, um aumento de juros na ordem de 0,75 ou até um pouco mais agressivo para tentar pressionar o governo, da mesma forma como o mercado está pressionando, e espera-se uma ata do Copom talvez mais dura de todo esse ciclo de retomada de juros. Só um último ponto aqui, claro. Rotes, nesse movimento do mercado financeiro que a gente está vendo hoje, né, a queda do Ibovespa se aproximando já de 2%, quais são os papéis que mais estão sofrendo aí?
Consumo, né? Empresa de consumo, por mais que você tenha, né, talvez essa encomenda de um consumo maior na frente, economia doméstica e consumo são as empresas mais endividadas. Então, quando você tem um custo de dívida muito alto por um período muito longo, que vale lembrar que a gente veio de um aumento de Selic ali na época do Covid de 2% para acima de 12%. A gente tentou respirar um pouquinho e o mercado já se fala em 13% de novo. Acho que dá para tirar um pouco o número de hoje desse estresse, mas hoje o mercado já chegou a precificar a alta de juros em até 14%. Talvez isso seja um pouco exagerado ali, muito mais no sentido de flor da pele do que está acontecendo, mas você tem um custo financeiro para essas empresas muito grande. Então, tem muita empresa que não consegue ter uma margem, né, um resultado líquido de 15%, 16%. Quando você tem uma empresa de consumo no Brasil com um custo de dívida de CDI mais 2%, CDI mais 3%, por exemplo, a gente está jogando esse custo, se a gente tiver uma Selic de 13%, a quase 16%. Muitas das vezes a empresa não consegue ter fôlego de aguardar lá na frente essa curva ajustar. Então, essas empresas de consumo, mas como um todo, tá? Todas as empresas voltadas à economia doméstica estão sofrendo muito nesses últimos 2 dias, ontem e hoje. Acho que é mais fácil a gente perguntar quem não está sofrendo, que aí são empresas que tenham ali a maior parte da sua receita em dólar e empresas ligadas a commodities acabam respirando um pouquinho, porque depende menos dessa instabilidade e loucura interna que a gente está vivendo nesses últimos 2 dias. Tá certo. Carlos Hotz, a A7 Capital ou A7 Capital? Como é que eu falo? A7 Capital. A7 Capital, vamos no português mesmo. Carlos Hotz, da A7 Capital, muito obrigado pela sua presença, pela gentileza aqui dos comentários, das análises. Uma boa tarde. Para você também, prazer estar aqui. Prazer, obrigado.